Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse assunto da poligamia tá rendendo, né? Tá rendendo. Vamos continuar falando sobre isso? Vamos dar uma olhadinha aqui quem foram essas esposas de Joseph, se a gente consegue arrancar mais alguma informação sobre isso. Mas tem uma historinha aqui, tal, poliandria. Eu vou querer abordar isso aqui porque tem muita coisa sobre poliandria. O que seria poliandria? Poli a gente já sabe que é muitos, né? Então poli é bastante, igual poligamia. Agora andria é de homem. Então, muitos homens? Que história é essa? Joseph? Ah, tô lendo aqui que a igreja praticou a poligamia já é bem conhecida. Todo mundo já sabe, né? A piadinha sobre os mormons. Agora a questão aqui que a gente vai ver é que Joseph foi casado com mulheres que já estavam casadas com outros homens. Elas não separaram não, continuaram casadas. Elas só adicionaram Joseph. Opa, então as mulheres estavam com mais de um marido. Bom, outra coisa, eu vou fazer um teste com esse áudio aqui, tá? Eu vou deixar ele acelerado. Eu sempre reescuto meus podcasts de forma acelerada, lá no 1.4, mais ou menos. Que enquanto eu tô desenvolvendo o estudo, eu não consigo falar mais rápido, né? Mas eu sei que, assim, cara, quando ele tá mais ágil, parece mais interessante. Pelo menos pra mim. Já conversei com alguns membronitas e sim, parece que, né, todo mundo que eu conversei dá uma aceleradinha no áudio, de maneira geral, né? Então eu vou fazer um teste com esse daqui, vou colocar acelerado pra ver como é que fica. Se vocês acharem que não ficou legal, eu volto ao normal, tá? Vamos continuar lá. Que história é essa de que Joseph casou com umas mulheres que já eram casadas, né, e não separaram dos primeiros maridos? Tipo, Dona Flor e seus 2 maridos? Vamos ver isso aqui. Quem falou bastante sobre isso daí foi aquele Todd Compton. Ele escreveu aquele livro In Sacred Loneliness. Esse cara disse que Joseph preferia os casamentos poliândricos. Cara, tô tentando pensar assim, por que ele preferia que a mulher tivesse um outro marido? Olha, a única coisa que eu consigo pensar é que ele fugia da responsabilidade, né? Mulher, assim, só pra deitar com ela, acho que ia ser bacana, né? E não assumir nenhuma responsabilidade, ou a responsabilidade com essa mulher do marido dela. E eu aqui só me divirto. É o único sentido que eu consigo pensar como que Joseph estava disposto a compartilhar. Compartilhar não, né? Porque a mulher já era casada com outro, né? Mas ele estaria compartilhando a mulher com outro cara. Mas eu acho que o primeiro de tudo, isso aqui é fake ou aconteceu mesmo? Vamos dar uma olhada, porque, poxa, a poligamia já foi difícil de engolir como um mandamento vindo do Senhor, com um anjo, com a espada flamejante, mas ela tinha até algumas regras, né? A mulher tinha que ser virgem, a sua primeira esposa tinha que autorizar você casar com outra, agora o cara tá casando com outras mulheres que já são casadas, tá virando muita bagunça isso aqui. Vamos dar uma olhada se isso aconteceu mesmo. O Todd Compton levantou um equívoco aqui. Ele falou, pessoal, né, da igreja, acha que isso aí, só aconteceu 2 vezes. Só teve 2 mulheres que Joseph casou que eram casadas com outros caras. Então, pelo jeito até a igreja sabe que isso aconteceu. Mas ele tá falando que, isso aí não é verdade não. Aconteceu muito mais do que isso. Ele falou que 1/3 das esposas, vamos dizer assim, registradas, que ele tinha 33, pelo que eu me lembre, 1/3 delas, então, ou seja, 11, eram casadas civilmente com outros homens quando estavam se casando com o Joseph. Tô pensando aqui o que aconteceu. Será que Joseph começou a casar, juntar mulher, daí ele viu, ixi, cara, não é tão legal quanto eu imaginava, não. Daí pensou, não, acho que o negócio é eu casar com mulher já casada. Eu tô aqui, tô raciocinando, tô pensando o que passar pela cabeça dele. 11 mulheres casadas com outros homens? Será que foi o Poligamia 2.0? Deu uma atualização ali no software? Acho que não. Olha aqui, tô lendo aqui. Ele falou que das primeiras 12 mulheres de Joseph, 9 eram poliândricas, né, casadas com outros caras. Então não, já no começo do casamento, 9, das 11 que ele teve, 9 eram no comecinho? Então acho que ele começou com essa ideia aí, que estranho, né? Então se de 12, 9 eram casados com outros caras, então a poliandria não era uma exceção, ela era mais a norma. Ela estava acontecendo mais do que simplesmente ele casar com mulheres que não eram casadas ainda. Estranho. Outra coisa que eu tô pensando aqui, que a gente comentou em episódios passados, é que ele comentou o quê? Que lá na pré-existência ele já tava ali com aquelas mulheres predestinadas. Então essas mulheres que ele ia casar, pluralmente, já iam ser dele. Acabou que às vezes, né, casaram com outros caras sem querer, não sabiam, tal, teve o véu do esquecimento, mas só relembrou ali que elas eram deles. Como é que fica essa história? Como é que fica essa relação então com o primeiro marido? O Todd Compton fala que nenhuma dessas mulheres se divorciaram de seus primeiros maridos. E elas continuaram casadas com seus primeiros maridos, vivendo com eles enquanto estavam casadas com o Joseph. E Joseph casou com mulher de cara que não era da igreja também. Deve ser aquelas mulheres que gostavam da igreja, ia pra igreja, mas o marido não. Então teve 3 desses casamentos aí poliândricos que não eram membros. Era do sobrenome Lightner, Sayers e Cleveland. A gente já vai ver a lista com o nome das mulheres de Joseph, a gente vai encontrar elas lá. E olha só, desses 11 casamentos poliândricos, que o Joseph chegou lá e pegou a mulher do cara, só um ficou descontente. Oxi! Eu diria que todos ficaram descontentes, né? Talvez um só levantou um alvoroço, que ele chama de Buell. Não sei se é o sobrenome, talvez seja o sobrenome, Buell.
Bom, o que ele comenta aqui é que muitos desses outros maridos aí, eles estavam numa situação boa na igreja, entendeu? Estavam tranquilos na igreja. Então acho que eles, inclusive, muitos eram, assim, líderes preeminentes na igreja, então eram amigos de Joseph. Ah, amigão. Então, com aquela ideia, pô, Joseph é o profeta, entendeu? É uma honra compartilhar minha esposa com o senhor mestre. Por exemplo, teve um chamado George W. Harris. Acho que a gente já falou sobre esse George, que eu não tinha certeza se ele era parente do Martin Harris ou não. Ele era tipo uma autoridade geral lá na época. Teve um outro cara chamado Jacobs Henry. Era um amigo ali dedicado de Joseph, também foi um fiel missionário da igreja. Olha outro cara, Orson Hyde. A gente já falou bastante sobre ele, né, Orson Hyde. Ele era um apóstolo, um dos 12 apóstolos também. Ele foi mandado em missão pra Palestina. Cara, eu não sabia que ele tinha ido pra Palestina. Caramba. E engraçado, né? Olha só, Orson Hyde era um apóstolo, foi mandado pra Palestina como missionário. E aí, quando ele foi pra missão, Joseph se casou com a mulher dele. Ah, esse Joseph não perde tempo. Muito estranho isso, né? Tipo assim, Joseph sabia já de todas as mulheres ali que já eram mulheres dele lá na pré-existência. Por que ele não abordou o Orson Hyde ali enquanto ele tava ali antes de ir pra missão? Ô Orson, é o seguinte, tem um negócio aqui que tô guardando, né? A tua esposa, ela já era minha esposa na pré-existência, entendeu? Eu vou precisar casar com ela, tá? Espero que você não ligue. Outro cara, Jonathan Holmes, ele era um dos guarda-costas de Joseph. Outro, Windsor Lyon, era um membro ali de boa posição na igreja também, quando o Joseph se casou com a mulher dele, a Sylvia Lyon. Ah, e ele não deu só a mulher pro profeta, ele também deu dinheiro. Ele teve que dar o dinheiro, emprestar dinheiro ali pra Joseph depois que ele casou com a mulher dele. Ah, que legal. E teve também que ele cita, esse Todd Compton cita aqui no livro dele, o David Sections, que era um devoto membro da igreja. Acho que a gente citou aqui 10. Teve os 3 que não eram mormon, teve o que ficou bravinho, e daí teve esses outros aqui membros da igreja, acho que teve 10, se não me engano, dos 11 foram citados os 10 aqui. Tá, então a grande questão, como é que esses casamentos de Joseph com mulheres que já eram casadas iriam ser justificados, de acordo com as normas da igreja? A gente vai ver lá na frente que Brigham Young contou o que era uma explicação sobre o propósito da poligamia, propagar a vida através de famílias dignas. Vai ter um monte de filho, então vai ter esses filhos, trazer essas almas de Deus dentro do evangelho, poxa. Mas se a mulher já era casada com um cara que já ia providenciar os filhos ali dela, por que Joseph ia se envolver com elas? Então essa questão não explica esse casamento. Seria talvez a explicação para aqueles casamentos, foram o quê? 3, né? 3 com mulheres de caras que não eram da igreja, mas a mulher estava na igreja. Talvez o filho ia crescer dentro da doutrina, mas não explica. Então teve o segundo conselheiro de Brigham Young, que era um Jedediah Grant. Talvez ele dê uma outra explicação para essa questão da poliandria. Vamos ver o que ele falou lá no Journal of Discourses, volume 2, página 14. Será que o profeta Joseph queria todas as esposas dos homens que ele pediu? Não. O grande objetivo em vista era provar o povo de Deus para ver como eles estavam. Ah, então tá tudo certo, era só uma prova de Deus, foi até o fim. Ah, deu tudo certo, e ainda continuou, vamos ver, vou continuar casado com essa mulher para ver se você é fiel mesmo. Bom, membronita, a gente tem que entender que Joseph ele casou com um monte de mulher, né? Assim, tem muitos números, a gente não citou aí no episódio passado que foram tipo 200, 300 mulheres, que ele foi selado posteriormente ali no templo. A gente não sabe se ele se envolveu fisicamente com essas mulheres ou não, ou né, só se eles resolveram começar a selar essas mulheres aleatórias a ele, ou a gente sabe que ele teve envolvimento com ela, então vamos selar. Eu não consigo acreditar que Joseph conseguiu se envolver com 200, 300 mulheres na vida dele. Aí tem alguns outros historiadores que falam de 50. Vamos ver aqui então. Teve um historiador chamado Andrew Jensen, que falou que ele conseguiu listar 27 mulheres que foram seladas a Joseph. Teve um outro cara chamado John Stewart, ele afirma que Joseph se casou com 3 ou 4 dúzias ou até mais. 4 dúzias já é 48, então talvez teve mais de 50 esposas, de acordo com esse cara aqui. Esse cara escreveu o Brigham Young and His Wives na página 31, esse é o livro. Vamos ver a Fawn Browdy, a gente já viu sobre o livro dela é um dos mais usados, tá? Então é o No Man Knows My History, nenhum homem conhece minha história. Ela comentou lá, na página 232, uma lista de 48 mulheres que podem ter sido casadas com Joseph Smith, 48 mulheres. E teve um outro carinha, que é o Stanley Evans, ele foi considerado assim, uma das grandes autoridades em poligamia mormon. Ele conta que, olha, cara, esse número aí deve ser mais alto do que 60. Por que essa confusão toda? Cara, imagina, a gente sabe que a poligamia ela já era uma coisinha feita escondida, né? Emma não podia saber no início, estava acontecendo e Emma não sabia. Depois ele convenceu Emma, depois Emma voltou atrás, então assim, é muita confusão por conta de muita coisa ter que ser feita escondido. Aí tem essa questão também de o que seria considerado poligamia. Vamos dizer assim, Joseph teve só um envolvimentinho ali com aquela mulher, será que ela era casada com ele? Provavelmente. Quantas mulheres que ele teve envolvimento que ele não deixava muita gente saber, não. Talvez uma ou outra pessoa sabia. Então essa questão é bem difícil de conseguir ser sanada, né? Quantas esposas realmente foram esposas plurais de Joseph? A gente sabe o quê? Que no site da igreja eles assumem que Joseph foi casado com algumas mulheres. Então não sei bem qual estudo a igreja considera. Mas enfim, considera que ele teve muitas esposas sim. Mas o que não é uma questão é se ele casou com mulheres de outros homens. Então sim, isso aconteceu.
Esse Jedediah Grant, que era o conselheiro ali de Brigham Young, em 1854, estava dando um discurso, e ele falou assim: quando a organização familiar foi revelada do céu, a ordem patriarcal de Deus, e Joseph começou, de todas as formas, a adicionar esposas à sua família, que tremor houve em Israel. Dizia um irmão para o outro: Joseph diz que os casamentos anteriores estão acabados, que nenhum deles é válido, mas apenas a nova aliança. E agora suponha que Joseph viesse e dissesse que ele queria a sua esposa. O que você diria disso? Eu mandaria ele para o inferno. Esse era o espírito de muitos nos primórdios da igreja. O que um homem de Deus diria? Quem se sentiria bem quando Joseph lhe pedia dinheiro? Ele o daria de bom grado. Ou se ele chegasse e dissesse: quero a sua mulher. Ah, sim, ele diria: aqui está ela, existem muitas mais. Mas será que o profeta Joseph queria todas as esposas dos homens que ele pediu? Não. O grande objetivo em vista era provar o povo de Deus, para ver como eles estavam. Se o homem de Deus vier a mim e disser: eu quero seu ouro e prata ou sua esposa, eu deveria dizer: aqui estão. Eu gostaria de ter mais para lhe dar. Tome tudo que eu tenho. Um homem que tem o Espírito de Deus e a luz da eternidade nele não tem problemas sobre tais questões. Ah, que discurso inspirador de Jedediah. Para quem quiser dar uma conferida nesse discurso, tá lá no Journal of Discourses, volume 2, página 13 e 14. Ah, eu tô conseguindo entender um pouco mais agora essa questão de Joseph ter se casado com mulheres de outros caras. Por quê? Esse Jedediah falou no discurso dele. Joseph chegou e anulou todos os casamentos. Falou: todos esses casamentos aí não valem nada, entendeu? O casamento civil não vale nada. O que vale é o selamento. O selamento é o casamento real. Então, se ela estava casada com outro cara, então ela não está casada. Isso aí nunca existiu. Ah, entendi. Mas não explica ela continuar casada com o cara. Opa, casou com o Joseph, então olha que infelizmente nesse casamento que você vê com ela, não valeu nada, entendeu? O casamento que vai valer é esse aqui, ó, o selamento dela no templo comigo. A partir disso, ela tinha que estar, digamos assim, separada daquele primeiro marido. Não, tem muita confusão aqui ainda. A norma de Joseph lá em Doutrina dos Convênios 132 era que ele ia casar com um virgem, que não era casado com outros caras. Tudo bem, vai falar não era casado com outro cara. Por quê? Porque ele não considera o casamento civil como casamento. Ah, cara, é muito, tá vendo? É muito rodeio que você precisa fazer pra conseguir justificar todos os erros. Não dá. Tem uma mulher chamada Anne Eliza Young. Ela foi casada com o Brigham Young. Eu acho, ainda não estudei muito sobre ela, eu acho que ela se separou de Brigham, deve ter, debandado. Porque eu já vi comentários dela falando contra a igreja. Cara, tem muita coisa, cara, deixa eu ver. O nome do livro é Esposa número 19, escrito em 1876, páginas 70 e 71. Cara, tem muita coisa mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui. Tem algumas coisas que eu só cito, mas isso aqui acho que vale a pena ler. Igual o discurso ali do cara, vale a pena ler, que vocês vão ver não da minha boca, né, as palavras reais da pessoa ali. Essa Anne Eliza Young falou assim, então. Joseph não apenas tomou as mulheres jovens e solteiras, mas ele procurou uma aliança espiritual com muitas senhoras casadas. Ele ensinou-lhes que todos os casamentos anteriores eram nulos e que elas estavam em perfeita liberdade para fazer outra escolha de um marido. Os convênios do casamento não eram válidos, porque eles só foram ratificados por leis de gentios. Consequentemente, todas as mulheres eram livres. Uma mulher disse-me há pouco tempo, enquanto compartilhava comigo algumas de suas experiências na poligamia. Aí aqui a Anne Eliza Young vai citar o que a mulher falou para ela. A maior prova que já sofri em minha vida foi morar com meu marido e enganá-lo, recebendo atenções de Joseph sempre que ele decidia vir a mim. Aí a Anne Eliza volta a falar. Esta mulher e outras, cujas experiências têm sido muito semelhantes, estão entre as melhores mulheres da igreja. Elas são as mulheres mais virtuosas e puras de espírito do que qualquer outra no mundo. Elas foram seduzidas sob o disfarce da religião. Algumas dessas mulheres, desde então, disseram que não sabiam quem era o pai dos seus filhos. O que não é de se admirar, pois, após a declaração de Joseph, que anula todos os casamentos dos gentios, a maior promiscuidade foi praticada. E, na verdade, todo o senso de moralidade parecia ter sido perdido, pelo menos em parte da igreja. E aqui acaba a citação dela. Então, quem quiser conferir, cara, eu tô curioso com esse livro. Wife Number 19, de 1876, páginas 70 e 71. Cara, os pontos principais aqui dessa fala dela pra mim, cara, as mulheres tinham que enganar o marido. Então, assim, eu acho que muitos maridos deveriam saber, talvez, né, tipo, Joseph estava falando, olha, aqui eu vou pegar sua mulher, entendeu? Mas essa questão aqui, ó, cara, uma mulher chegou e falou pra ela, eu tive que enganar, tava sofrendo, que eu tinha que enganar meu marido, porque eu tava, né, recebendo atenções de Joseph quando ele decidia vir a mim. Então, ou seja, daí já anula aquela questão de prova, né? Que o Jedediah falou, o senhor tá provando, vamos ver se você é fiel o suficiente pra dar sua mulher pra mim, vamos ver. Então aqui, já nem esse argumento não dá pra usar. Porque o cara tava sendo enganado, o cara nem sabia. Daí como é que vai explicar esse casamento aqui? Ixi, cara. E pra mim já era evidente isso, só confirmou com a fala dela, de que é isso, cara, depois que Joseph falou, olha, o casamento civil aí tá anulado, não vale pra nada, uma grande promiscuidade foi praticada, assim, já tava conseguindo ver isso aí antes. Inclusive ela falou, olha aí, ó, as mulheres, elas eram virtuosas.
Cara, eu consigo imaginar isso perfeitamente, sabe? Poxa, a mulher ali, ó, dedicada pra igreja, e de repente chega essas informações aí disfarçadas de religião, e elas tendo que se submeter a isso. É muito difícil, né? Eu acho que aconteceu comigo, e provavelmente com algumas outras pessoas que saíram da igreja, conseguir enxergar como é difícil quando você tá lá dentro, sendo ensinado e levando a sério todos aqueles ensinamentos, e você conseguir olhar pra fora e falar, cara, isso aqui não tá certo não. Entendeu? Porque se você fizer isso, você tá errado. Então você não vai fazer isso. Então, imagino que, cara, deve ter sido muito difícil pra essa Anne Elisa Young ter saído da caixa e pensar, cara, isso aqui não tá legal. Tem alguma coisa estranha nisso aqui. E não só questão de ver, de se posicionar, cara. Essa Anne Elisa, né, chegou ali, cara, mulher, nos anos de 1800, sair e se posicionar contra toda essa organização, tem meu respeito. Uma outra mulher casada ali com Joseph foi a Patty Bartlett Sections, casada com David Sections, a gente já falou sobre ele. Ela falou ali no diário dela, vamos ver o que está escrito lá no diário dela. Eu fui selada a Joseph Smith por Willard Richards em 9 de março de 1842 na Câmara de Newell K. Whitney, em Nauvoo, para o tempo e toda a eternidade. Sylvia, minha filha, estava presente quando eu fui selada a Joseph. Cara, o que passa pela cabeça de uma criança vendo a mãe se casando com outro cara enquanto está casada com o pai dela? Vamos à lista? Vamos à lista de esposas de Joseph. Eu tô vendo aqui uma lista das esposas dele que está no site. São as esposas mais documentadas, né? O que a gente sabe que ele casou. Tô contando aqui 34 mulheres nessa lista, tá? Então, a lista mais detalhada de esposas casadas tem 34. Vamos por ordem cronológica. Algumas eu vou citar algumas coisas enquanto a gente for lendo, tá? Então, primeiríssima, Emma Hale. Casou em 1827. Ela tinha 22 aninhos de idade. Não era casada com nenhum cara antes de Joseph. Aí, 6 anos depois, ele se casou com a Fanny Alger. Ela tinha 16 anos na época. Terceira esposa, Lucinda Morgan Harris. Era casada com o George Harris. Então, ela já é a primeira mulher de 2 maridos. Foi em 1838. Ah, olha aí. Então, Joseph teve um espaço. De Emma para Fanny Alger, 6 anos. Aí, de Fanny Alger para essa Lucinda, mais 5 anos. E olha só, a Lucinda tinha 37. Daí disparou, né? Então, em 1838. Aí, em 1841, 3 anos depois, aí Joseph já começou a casar com mais mulheres. Então, teve a quarta esposa, Louisa Beaman, de 26 anos, e a Zina Huntington Jacobs. Essa Zina era casada com Henry Jacobs, ela tinha 20 anos de idade. Aí a sexta esposa, Presendia Huntington Buell. Ah, olha aqui o Buell que a gente citou. Ela tinha 31 anos de idade, ela é Huntington, o mesmo sobrenome da mulherzinha ali de cima, da quinta esposa, que estranho, será que são parentes? Eu chutaria que são irmãs, que elas têm o mesmo sobrenome do meio, né? Uma é Jacobs e a outra é Buell. Uma tem 20, a outra tem 31, e foi casado no mesmo ano, então, ou seja, 11 anos de diferença, não é mãe e filha, então devem ser irmãs, eu chutaria isso. E, né, essa é a mulher do Norman Buell, é aquele cara que ficou chateado, é o único cara que falou, ó, que Joseph casou com a mulher dele que ele não gostou, não. Então essas 3 foram casadas em 1841, e agora as próximas 11 esposas foram casadas com Joseph em 1842. Vamos ver quem foram. A sétima esposa, Agnes Colbridge, de 33 anos de idade. Oitava esposa, Sylvia Sections Lyon. Eita, peraí, agora tô pegando mais informação aqui, ó. Essa Sylvia Sections Lyon era casada com Windsor Lyon. Ela tinha 23 anos de idade quando casou com o Joseph. E lembra que eu falei daquela Patty Sections, que levou a filha dela pra assistir o selamento? Cara, a filha não era pequena, era adulta. A gente já vai ver, porque a mãe dela vai ser adicionada depois. Então ele casou com a filha e depois casou com a mãe. E as duas já eram casadas. Eita, cara, que bagunça. Nona esposa, a Mary Hollins Lightner. Lembra que a gente falou? Esse Lightner era um sobrenome de mulher que era casada com um cara que não era da igreja, e Joseph casou com ela também. Essa Mary Rollins Lightner, 23 anos de idade, era casada com Adam Lightner. E chegamos na 10ª esposa, que é a Patty Bartlett Sections. Era a sogra de Joseph. Ele casou com a filha, Sylvia, e daí foi lá e pá, né, 2 esposas depois casou com a mãe. No mesmo ano, alguns meses depois, tinha 47 anos. E não é mais velha não, tem mulher que era mais velha. Então, lembrando que essa Patty era casada com o David Sections. Esposa número 11, a Marinda Johnson Hyde. Ah, olha só, lembra que a gente falou dessa Marinda Johnson? Pelo que eu lembre, era aquela que Joseph foi posar na casa por uns tempos, e daí os irmãos ficaram chateados e jogaram um piche-pena nele, não foi? Eu acho que foi essa Marinda. Não tenho certeza, porque a Marinda ela era adolescente, não era? Essa Marinda aqui, Johnson Hyde, ela tem 27 anos, em 1842, quando ela casou com o Joseph, e ela era casada com o Orson Hyde. É o carinha que foi mandado pra missão Palestina, e Joseph casou com ela depois que o cara foi pra missão. Esposa número 12, Elizabeth Davis Durfee, de 50 anos, olha, e não é mais velha, tem mais velha que ela. Casada com o Jarvis Durfee. Eu não tô lembrado, teve uma mulher que era casada com um cara, enquanto Joseph estava preso, não sei se era em Liberty, eu acho que era em Liberty.
Ele pediu pra ela, mandou uma carta dizendo, olha, vem aqui me visitar, que eu tô com saudade, mas vem escondida, que talvez a Emma não venha nesse horário, venha nesse horário. Não tô lembrado, talvez seja essa Elizabeth aqui, 50 anos de idade. Lembrando que Joseph tinha 37, então 1842, Joseph tinha 37 anos. Ele estava casando aqui, ó, nesse mesmo ano, com mulheres de 23, 33, 47, 50. Esposa número 13, Sarah Kingsley Cleveland. Esse sobrenome Cleveland era um daqueles de mulheres que o marido não era da igreja, que Joseph casou. Ela era casada com John Cleveland, aí Joseph chegou lá e casou com ela em 1842, e ela tinha 53 anos de idade. E não é a esposa mais velha que Joseph casou. Esposa número 14, Deucena Johnson. Será que era parente daquela outra Johnson? 37 anos de idade. Esposa número 15, Eliza Snow. Se eu não me engano, é aquela da historinha do reloginho de ouro que ele deu e a Emma brigou com ele. Ela tinha 38 anos de idade. 16ª, Sarah Ann Whitney, 17 anos de idade. Esposa 17, Martha McBride Knight. Será que é a esposa daquele Joseph Knight que a gente citou anteriormente? Não era casada, talvez fosse parente, não sei. 1842, ela tinha 37 anos de idade. Esposa 18, Ruth Vos Sayers. Aí ela já entrando em 1843, então. 33 anos de idade, ela já era casada com o Edward Sayers. Esposa 19, Flora Ann Woodworth. Essa Flora também era uma que estava envolvida naquela historinha do reloginho de ouro. Pelo que eu me lembro, eram 2 reloginhos de ouro, acho que né? Joseph já tinha dado um reloginho pra... tinha dado um reloginho pra Elisa, e a Emma ficou, ele tá dando um reloginho pra Elisa, Snow. E daí ela viu Joseph dando um reloginho pra Flora, e ele não tinha dito pra Emma que ele tinha casado com essa Flora. Tá vendo? A gente já vai montando o quebra-cabeça, que é uma bagunça, né? E eu fico com uma bagunça com essas histórias na cabeça. A Flora tinha 16 anos, olha, uma das mais novinhas que Joseph casou. Lembrando que em 1843 isso aconteceu, Joseph já tava com 38. Aliás, ele é de dezembro, né? Acho que ele é de dezembro, então ele tava com 37 ainda, só no final do ano que ele ia fazer aniversário. Esposa número 20, Emily Doll Partridge, a gente já viu essa Partridge, e a 21, Elisa Maria Partridge, as 2 irmãs casaram juntas ali com Joseph. Acho que eram as irmãs que, então ele conversou com a Emma, e a Emma autorizou, falou, tá bom, vai lá, casa com as mulheres, eu vou escolher, ele escolheu essas 2. Mas eu acho que ele casou com elas antes da Emma saber. Em que altura foi isso? Março de 1843. A Emily tinha 19 e a Elisa tinha 22. Lembra que a Emma era mais velha do que Joseph um pouquinho, não era? Eu acho que era. Então ela já devia ter 38 aqui. 38, cara. Ele tava aceitando o Joseph casar com menina de 16. Assim, podia claramente ser filha dela, né? Da Emma. Esposa 22, Almera Johnson. Casou ainda ali em 1843. Aliás, são 17 esposas, estava contando aqui, casadas com Joseph em 1843. A lista acaba em novembro de 1843. Será que Joseph não casou com mais nenhuma em 1844? Lembrando que em 1844 Joseph foi morto. Ele foi morto em junho, 27 de junho de 1844. Então, cara, finalzinho do mês de junho. 6 meses passaram. Será que ele não casou com ninguém? Tava nessa leva de casar? Enfim, paramos ali na esposa 22, Almera Johnson, de 30 anos de idade. Ele casou com a Lucy Walker, esposa 23, de 17 anos de idade. Logo em seguida, ele casou com a Sarah Lawrence e a Maria Lawrence. Eram as 2 irmãs, uma de 17 e outra de 19. Eu acho que foi aqui que a Emma autorizou. Eu lembro que quando a gente falou lá sobre o casamento de Joseph com a Emily e a Elisa, elas falaram, 2 meses antes a gente já tinha casado, a gente teve que fingir que casou de novo. E esse casamento aqui de Joseph com a Sarah e Maria Lawrence, eu lembro mesmo que a Emma tinha autorizado ele a casar com 2 pares de irmãs, então que eram essas Lawrence e as Partridge. Esse casamento aqui foi em maio, então essa aqui é a época onde a Emma autorizou ele a casar com outras mulheres. Olha o tanto de casamentos que a gente já tinha tido aqui. Essa Sarah e a Maria Lawrence são a 24 e 25. E lembrando, pessoal, que a gente conhece, né, que está documentado aqui que ele foi casado com elas. Então, olha, ele já tinha casado com vários ali, ó, de 16, 17, 16, 19, 17, 17, 19. E daí ele chegou naquela Ellen Mar Kimball, de 14 anos de idade. Foi a esposa número 26, casada em maio de 43 também. A gente já falou bastante sobre essa Ellen, né? O primeiro episódio ali sobre poligamia, se eu não me engano. Filha daquele Heber C. Kimball, que o Joseph chegou lá, vou casar com a sua mulher, que é sua filha, se prepara. O cara ficou no fel da amargura, tava indo lá entregar a mulher, Joseph falou, não, brincadeira, tua mulher não precisa, só a tua filha. Cara, enfim, a gente já falou sobre essa história, né? 14 aninhos de idade, esposa número 26, Ellen Mar Kimball. Esposa número 27, Hannah Els, de 29 anos de idade.
Esposa 28, Elvira Cowles Holmes. Essa era casada também com Jonathan Holmes, tinha 29 anos de idade, fechando as esposas casadas com outros caras. Essa já era a 11ª mulher casada com outro cara. Esposa 29, Rhoda Richards, de 58 anos de idade. Sim, essa é a mais velha. Foi em junho, então Joseph ainda estava com 37 anos, casando com uma mulher de 58. Cara, 21 anos de diferença, tranquilamente poderia ser mãe dele. Fiquei curioso, perguntei aqui pro chat, quantos anos tinha a mãe de Joseph quando ele morreu? Falou que ela tinha 68. Aliás, Joseph tinha 38. Ele ia fazer 39 em 1844, mas ele morreu em junho, então ele ainda não tinha feito 39. Então, 30 anos de diferença. Esposa número 30, Desdemona Fulmer, 32 anos de idade. Esposa 31, Olive Frost, de 27 anos. Esposa 32, Melissa Lott, de 19 anos de idade. Esposa 33, Nancy Winchester, de 14 anos de idade. Aqui ó, a segunda esposa de 14 anos de idade. Lembrando, Joseph estava com 37, aqui já é o finalzinho do ano, mas ainda não chegou o aniversário de Joseph. Joseph com 37, ela com 14 anos de idade, Nancy Winchester. E a última aqui da lista, a Fanny Young, de 56 anos de idade. Casou em novembro de 1843, completando a lista de esposas documentadas de Joseph Smith. Uma outra curiosidade que eu vi aqui agora, lembra essa Mary Rowlands Leitner falou que o filho dela, que nasceu ali nesse mesmo ano aí, que ela casou em fevereiro de 1842, teve um filho. Ela já era casada com Adam Leitner. Se eu não me engano, esse Leitner não era membro da igreja. Não era membro da igreja. Ela falou que esse filho era de Joseph. Ela não tinha certeza, mas que esse filho era de Joseph. Eu tô vendo aqui, essas informações, algumas dessas informações que eu tô tirando aqui, é daquele blog Investigações Sud, né? Então eles estão levantando a sessão fofoca aqui disso, né? Então Joseph chegou ali e se casou com essa Leitner em 1842. Cara, o que eles estão levantando aqui, talvez, esse filho seja de Joseph, porque é aquilo, né, Joseph resolveu começar a casar com as mulheres, né, até então ele não estava se envolvendo muito no casamento plural, então a gente vê que muito aconteceu em 42 e 43. Então acho que quando ele estabeleceu, vou começar a casar com as mulheres, cara, pode ser que ele começou a casar com as mulheres que ele já tinha alguma coisinha ali, né, anterior. E pode ser que elas eram, né, mães dos filhos de Joseph. Então teve essa Leitner, que fala que talvez o filho dela era filho de Joseph. E teve aquela Mary Elizabeth Rowlands. Ela casou com Joseph quando ela estava grávida de 7 meses. Que é uma questão, né? Por que Joseph ia casar com uma mulher grávida? Cara, mulher grávida de 7 meses, ele ia estar casando com ela. Será que o Adam Leitner era o pai dessa criança? Ou será que Joseph estava casando com ela porque ele tinha consciência de que talvez aquele filho fosse dele? Ele estaria só oficializando uma coisa que já estava acontecendo anteriormente? Essa aqui é a seção curiosidades. Olha ali, Joseph casou com aquela Zina Huntington. Lembrando que essa Zina Huntington, ela era casada com o Henry Jacobs. Ela casou em março de 41 com o Henry, o primeiro marido dela. E daí ela foi lá e casou com o Joseph em outubro de 1841. Ou seja, né, 7 meses depois de casada com o Henry, ela casou com o Joseph. Lembrando que essa é uma daquelas que eu falei que tinha o sobrenome parecido no meio. A Zina e a Presendia. A Zina tinha 20 anos e a Presendia 31, que eu achei, cara, talvez sejam irmãs. Agora a questão, pessoal, cara, será que alguém ainda tem coragem assim, de afirmar, isso aqui é um mandamento de Deus? Olha só, veja todas as informações que a gente já citou aqui, são 3 episódios, né, os 2 anteriores mais esse aqui, né? Tem como a gente defender que isso foi um mandamento de Deus, que veio um anjo com uma espada mandando Joseph casar com elas? Cara, menina de 14 anos, mulheres casadas. Se você é membro da igreja que está ouvindo o episódio, tiver alguma argumentação, alguma informação que quiser passar, deixa nos comentários. Estou interessado, né, o que você pensa sobre essas informações. É falsa? Nada disso aconteceu? Se aconteceu, como que a gente vai conseguir encaixar isso na nossa crença Sud? Mas vamos entrar em alguns detalhes sobre esses casamentos dele com essas mulheres já casadas. Então vamos lembrar daquela Mary Elizabeth Rowlands Leitner. O marido dela não era da igreja, mas ela era conselheira da presidente da Sociedade de Socorro na igreja. Quem que era presidente? A Emma. Joseph casou com a conselheira dela. Sociedade de Socorro, para quem acompanhou nossos podcasts, sabe quando que foi organizada. Quando foi organizada? Por que foi organizada? Que Joseph entrou lá para a maçonaria. Você não ouviu nosso episódio da maçonaria, né? Que tipo de membronita você é? Vai ouvir todos os episódios, sim. Porque um anjo da espada de gelo desceu aqui para mim e falou, cara, o membronita que não assistir todos os episódios, o coração vai ser congelado pela minha espada. Esse anjo é o irmão daquele anjo da espada flamejante. Então Joseph entrou para a maçonaria, criou a Sociedade de Socorro, colocou a Emma como presidente e essa Mary Elizabeth Rowlands Leitner era conselheira. Mas essa Mary deixou um depoimento, tá lá no livro No Man Knows My History, página 444. Vamos ver o que ela falou?
Joseph disse que eu era dele antes dele vir aqui, e ele disse que todos os demônios do inferno nunca iriam tirar-me dele. Olha que lindo. Eu fui selada a ele no Hall Masonic, lá na igrejinha, na loja maçônica dele, por Brigham Young, em fevereiro de 1842. E depois, novamente, no templo de Nauvoo por Heber C. Kimball. Então ele selou com ela. Ele estava usando aquele templo maçônico para se selar com as mulheres dele. Aí depois que eles construíram o templo de Nauvoo, ele se selou com ela de novo. Eu acho que a gente já citou essa Lightner, essa Mary Lightner. Ela já deu um discurso lá na Universidade de Brigham Young, falando sobre a experiência dela com Joseph, e ela citou mesmo que, ela que citou aquela história, que o anjo veio com a espada, né, e disse que se Joseph não entrasse na poligamia, o anjo ia matar ele. Nesse discurso dela na Universidade de Brigham Young também, ela citou que Joseph falou pra ela, olha, eu sonhei por vários anos que você ia ser minha esposa. Olha, esse cara era muito papudo, né, levava qualquer uma. Sonhei por anos, olha, você estava nos meus sonhos por muitos anos, agora eu te encontrei. Eu sonhei que você ia ser minha esposa. Derrete o coraçãozinho dela na hora. Então, nesse discurso dela, ela falou, cara, eu estava casada com Joseph, mas, cara, eu tava sentindo que isso aí era um pecado, entendeu? Não tava legal. E ela comentou que ela só foi convencida por Joseph porque ele falou que isso aí era o desejo do Todo-Poderoso. E olha só, ela falou aqui, que foi convencida porque ele disse que era o desejo do Todo-Poderoso, e enquanto o marido estava longe, ela foi selada a ele. Canalha! 1000 vezes canalha! Vamos dar uma lida, que esse discurso tá interessante. O discurso da Mary Lightner, na Universidade de Brigham Young, de 14 de abril de 1905. Cara, essa mulher viveu longe. Cara, ela foi casada com Joseph, e ela viveu até... Aliás, o discurso é de 1905, cara... ela casou com Joseph em 1842, ela tinha 23 anos de idade. Fiz os cálculos aqui, 86 anos ela tinha quando ela deu esse discurso. Vamos lá. Joseph, pregou a poligamia, foi dada a ele antes que ele desse à igreja. Um anjo veio até ele, e a última vez ele chegou com uma espada desembainhada em sua mão e disse a Joseph que se ele não entrasse nesse princípio, ele iria matá-lo. Perguntei-lhe se Emma sabia sobre mim, e ele disse, Emma adora você. Vamos concentrar. Eu não fui selada a ele até que eu tivesse uma testemunha. Ele tinha sonhado durante vários anos que eu era sua esposa. Pensei que eu fosse uma grande pecadora. Eu rezei a Deus para tirar isso de mim, porque eu sentia que era um pecado. Mas quando Joseph veio a mim, ele me disse todas essas coisas. Joseph veio no próximo domingo. Meu marido estava longe na ocasião. Eu fui em frente e fui selada a ele. Brigham Young realizou o selamento e Heber C. Kimball a bênção. Eu sabia que ele tinha 6 esposas e eu conhecia algumas delas desde a infância. Eu sei que ele teve 3 filhos, disseram-me. Acho que 2 deles estão vivos hoje, mas eles não são conhecidos como filhos de Joseph porque eles têm outros nomes. E olha que interessante, essa Mary Evans, ela foi casada com Joseph, como a gente já falou, em 1842, com 23 aninhos de idade. E depois, Joseph morreu, em 44, então ela foi selada a Brigham Young em 1846. Foi selada a Brigham Young pelo tempo toda a eternidade. Então olha que legal. Eu quero saber lá em cima com quem que ela vai estar, né? Porque ela foi selada com os 2. Fala aí pra mim, minha bonita, uma briga no braço, assim. Quem quer levar? Joseph ou Brigham? E eu acho que Joseph, né? A gente já escutou falar bastante que ele era todo bravinho, brigão, violento e fortinho. Ou ele se gabava demais, ou realmente ele podia. Eu ia apostar no Joseph. Olha que legal, ainda sobre aquela Zina Huntington que a gente falou, ela era casada com aquele Henry Jacobs, e o Henry, ele foi mandado para missão, qual missão? Inglaterra. Veio para Inglaterra para ser missionário, deixou a mulher e o bebê, o PP, recém-nascido para trás. Mas não tem problema, né? Imagina aquela dificuldade que não era. Eu fui pra missão em 2005, eu era piazão, não tinha responsabilidade, não tinha mulher, não tinha filho, né? E já foi difícil, foi uma prova. Mas esse cara teve que, naquela época, imagina, cara, naquela época, a estrutura pra missão era aquilo, né? Tipo, pega tua bolsinha e vai, cara, vai e se vira. Né? Teve que cruzar os mares e ir pra lá. Esse cara, né? Com certeza o cara foi esperando que as bênçãos da missão pudessem recair sobre a sua família e que sua esposa e seu filho estivessem protegidos. Quais foram essas bênçãos da missão? Vamos ler ali em Confessions of John D. Lee, na página 132, fala: na ausência do marido, ela foi selada ao profeta Joseph e foi sua mulher. Aí, ó, as bênçãos da missão. E ela foi mais uma das esposas seladas a Joseph, que depois que Joseph morreu, se selou a Brigham Young. Então, quando ela estava casada com Joseph, ela continuou casada com o marido dela, lá o Henry Jacobs, estava na missão em Inglaterra. E depois Joseph morreu, ela largou então o marido Henry e se casou com o Brigham Young. É uma bagunça isso aqui. Também em 46, ela foi selada a Brigham Young, 2 anos depois da morte de Joseph. Essa que a gente está falando é a Zina Huntington. Ela faleceu em 1901. A Fawn Browdy, daquele livro No Man Knows My History, na página 443, o que ela fala dessa Zina?
No livro dela, ela comenta que um tal de William Hall afirmou que estava junto, né, ouviu o Brigham Young dizer pro Jacobs. Então, o Brigham Young estava falando ali com o Henry Jacobs, falou assim, ó, a mulher que você afirma ser sua esposa não pertence a você. Ela é a esposa espiritual de Joseph, foi selada a ele. Eu sou seu procurador e ela, no presente momento, com seus filhos, são minha propriedade. Aí isso aí aconteceu em 1846. Cara, o Jacobs foi pra missão, né, pregar pro pessoal lá na Inglaterra, chegou, voltou, o Brigham Young deu a notícia pra ele e falou, Henry, essa mulher aí não é sua, mas não, tá? É minha propriedade, cara do céu. Só curiosidade, se Henry Jacobs continuou na igreja, imagina, cara, você vai despender, cara, um esforço lascado, seu tempo, sua dedicação pra servir essa missão. Quando você chega, tua mulher e teus filhos foram roubados pelo profeta da igreja. Mas o Brigham Young continuou, ele falou, você pode ir pra onde você quiser e começar um outro casamento, mas tenha certeza de obter uma de suas próprias almas gêmeas. Ah, aquela alma gêmea não era dele. Casou errado, meu irmão. E ó, o livro continua ali, falando, Jacobs aparentemente aceitou a decisão de Brigham Young como palavra do Senhor, pois ele foi testemunha no templo de Nauvoo em janeiro de 1846, quando a Zina foi selada a Brigham Young. O cara não basta, ele teve que ser o que é? Testemunha do casamento da mulher dele com outro cara. Ah, aqui tá dizendo, tem uma diferença. Ela foi selada a Brigham Young para o tempo e a Joseph Smith para a eternidade. É isso, eles estavam tendo pelo menos o mínimo do cuidado de manter o caráter sagrado da ordenança, né? Então se ela foi selada para a eternidade, a Joseph não ia ser selada para a eternidade com um outro cara. Mas a questão, né? Então assim, se Brigham Young casou com ela por quê? Por quê? Se ela já estava selada com o Joseph Smith para cuidar dela, mas e o marido dela que voltou? Não podia cuidar dela? Já que não era a alma gêmea nem do Henry, nem do Brigham Young. Brigham Young estava ali só casando com ela para cuidar. Essas histórias mal contadas. Ó, tá contando ali ainda, ó, ela viajou pro oeste, deve ser aquela trilha dos pioneiros, em 1848, em um vagão fornecido pelo Henry. Vagão, cara, eu acho que deve ser aqueles carrinhos de mão, será? Então é isso, no divórcio ela ficou com o carro. Bom, a gente tem algumas histórias que estão relacionadas à poligamia e tal, mas a gente não vai citar aqui histórias meio longas, eu vou citar em alguns outros episódios. Eu vou ter alguns episódios que eu vou falar sobre algumas pessoas específicas. Então eu vou falar, por exemplo, sobre Orson Pratt. Então eu vou falar sobre o que aconteceu relacionado à poligamia de Joseph Smith com Orson Pratt. Ou William Law, a gente já falou sobre ele, lembra que a Emma falou, né, então é isso, você vai ficar casando com um monte de mulher, então eu vou casar com uns caras também, né, que tá o William Law lá, teu conselheiro. E daí eles fizeram a oferta e acabou que o William Law ficou decepcionado ali com o profeta e eles rasgaram a amizade. Então vai ter um episódio também sobre o William Law e o que aconteceu nessa história, tá? A gente vai deixar pra depois. Mas, basicamente, o que aconteceu nessas histórias é que, assim, né, Joseph chegou, ele chegava em todas as mulheres e ele queria as mulheres pra ele, né? Então, quando a mulher não aceitava, né, ou o membro não aceitava, Joseph tentava arruinar a reputação ou a imagem, né, ou ele se vingava, enfim. A gente sabe que isso daí realmente acontecia, a gente sabe que Joseph ele era bem vingativo, ninguém queria estar no caminho dele, não. Um escritor chamado Wagoner, ele falou assim, várias histórias que foram inventadas para proteger os indivíduos polígamos de Nauvoo são vistas em outros lugares. Sidney Rigdon, no Messenger and Advocate, de junho de 1845, relatou que Parley P. Pratt, ao falar sobre os meios que os líderes da igreja deveriam apoiar Smith, recomendou que temos que mentir para proteger o irmão Joseph, e é nosso dever fazê-lo. Ah, olha aí, cara. Parley P. Pratt. Parley P. Pratt é irmão do Orson Pratt. A gente vai falar sobre ele, sobre uma historinha aí que teve sobre a esposa do Orson Pratt, né, relacionada aí com Joseph, a pilantragem que aconteceu com eles, mas a gente vai falar em um outro episódio. Então Parley P. Pratt falou isso, cara, temos que mentir para proteger o irmão Joseph. Cara, é isso, cara. A gente vai ter também, mais pra frente, bem mais pra frente, um episódio sobre isso, né, sobre como membros da igreja a gente ter que mentir para proteger alguma coisa. Cara, não tá certo, né? Será que a gente, como membro, é feito um malabarismo para conseguir convencer a gente de que aquela mentirinha é do bem? A gente não põe a mão na consciência e fala assim, cara, se a gente tá tendo que mentir para proteger essa situação, cara, alguma coisa não tá certo. O Wagoner continua ali, os líderes da igreja não estavam apenas dispostos a violar a lei para promoverem a poligamia, eles não hesitariam em denegrir o caráter dos indivíduos que ameaçavam expor o segredo da prática do casamento plural. A gente já sabe até que quando o Joseph criou aquele banco, né, teve um carinha lá que começou a querer expor demais, Joseph mandou matar ele e falou, não, essa morte aqui tá ok, tá aprovada pelo Senhor, ele tava no nosso caminho. Então o cara continua aqui no escrito dele falando sobre essa Sarah Pratt, né, que ela sofreu com, né, tipo, uma exposição aí de Joseph ter exposto ela, tipo, né, Joseph queria casar com ela meio que não quis, né, rejeitou ele, e daí Joseph expôs ela e, né, denegriu a imagem dela. Mas teve outras mulheres também, como uma tal de Martha Brotherton, rejeitou as investidas aí de Joseph e foi rotulada como prostituta de baixo caráter. E também uma tal de Nancy Rigdon sofreu o mesmo tratamento aí depois que ela ficou contra a proposta de Joseph.
Tô aqui curioso pra saber se essa Nancy Rigdon era... Bom, tem que ser, né? Parente do Sidney Rigdon. O sobrenome não é muito comum, não. Quem mais? Jenny Law. A Jenny Law também é a esposa do William Law, que a gente vai falar sobre essa situação. Também teve a imagem suja porque rejeitou essa proposta de Joseph. No Messenger and Advocate, esse daí é um material da igreja conhecido. Então, no ano de 1844, é o ano aí que Joseph morreu, será que foi antes ou depois? O Sidney Rigdon escreveu uma carta para esse Messenger and Advocate e condenou o quórum dos 12 da igreja e a conexão deles com a poligamia. Então será que o Sidney não era a favor disso aí, não? Tô dando um chat aqui porque eu fiquei curioso. Quem era Nancy Rigdon? Tá dizendo que era sobrinha do Sidney Rigdon. Então ela era filha de John Rigdon, que era irmão do Sidney. Bom, vamos ver o que o Sidney falou ali na carta dele, que ele estava condenando o quórum dos 12 e essa poligamia. É um fato muito conhecido que os 12 e seus discípulos caluniaram para manter este negócio de esposa espiritual e foram às profundezas mais vergonhosas e desesperadas para manter isso longe do público. Primeiro, insultando mulheres inocentes. E quando elas se ressentiam dos insultos, esses monstros, em forma humana, destruíram o caráter delas, mentindo e cometendo perjúrio. Vários homens desesperados ajudaram-nos a efetuar a ruína daquelas que eles insultaram. E tudo isso para que eles mantivessem essa prática corrupta escondida do mundo. Essa carta aí do Sidney Rigdon, ele não pegou leve com os caras, realmente. Então, com essa carta dele, a gente consegue ver claramente que o negócio da poligamia não era exposto para o público geral, não. Estava tentando ser mantido num anonimato ali entre o grupinho da igreja. Então, essa carta ele escreveu em 1844. Daí, lá em junho de 45, Sidney Rigdon escreveu de novo para o Messenger Advocate. Estava o quê? Reportando o Parley P. Pratt. Denunciou o Parley ali porque ele estava dizendo que os meios pelos quais a gente tem que defender os líderes da igreja, né, apoiar Joseph. Temos que mentir para proteger o irmão Joseph, esse é nosso dever. O Sidney não gostou e reportou o Parley P. Pratt. Então eles não estavam só, os membros da igreja, não estavam só dispostos, a violar a lei, mentir para poder manter a poligamia ali segura. Eles também não hesitavam em denegrir a imagem de quem ameaçava, ameaçava expor esse segredo. Bom, a maior parte desse estudo que a gente fez até agora estava ali no Investigações Sud. Bom, tô dando uma olhadinha aqui se eu encontro mais alguma informação. A gente vai finalizar por aqui essa questão da poligamia de Joseph Smith, tá? Então, você tá falando sobre a introdução da poligamia. Tem muita coisa ainda que a gente vai ver, tá? Sobre a poligamia ali, a continuidade com Brigham Young, depois com outros líderes da igreja. E depois a gente vai ver sobre o encerramento da poligamia. Mas, uma publicação aqui do Vozes Mormons, de 2020. O título é Revelação a Newell K. Whitney, através de Joseph o Vidente. Então, Joseph ele só registrou essa revelação da poligamia em Doutrina e Convênio 132, eu acho que foi em 1843. Né? Já estava rolando já fazia muito tempo. Mas, um ano antes dele revelar isso, ele conversou com um futuro sogrão, que seria uma das esposas que ele iria casar, que é esse Newell K. Whitney. Ele estava instruindo o Newell sobre como realizar o casamento da própria filha dele com o profeta. Então, essa filha do Newell era a Sarah Ann Whitney, foi selada, a Joseph Smith pelo próprio pai dela e tendo a mãe como testemunha. O ritual desse casamento, ele foi escrito ali, a gente vai dar uma lidinha aqui, vamos ver o que aconteceu. Em 25 de julho de 1842, Joseph Smith Jr. ditou a Newell K. Whitney uma revelação sobre a cerimônia na qual o Whitney lhe daria sua filha, Sarah Ann, em casamento. A revelação ela foi publicada, então, pela primeira vez ali no Joseph Smith Papers, esse projeto que a igreja está realizando aí de coletar uma coletânea dos documentos antigos referentes a Joseph Smith. Então, sim, isso aí faz parte do departamento histórico da igreja. Então, de acordo com os editores aí do Joseph Smith Papers, essa revelação, esse negócio aí que estava acontecendo, estava inacessível ao público. Então, está trazendo algumas instruções interessantes que existiam nesse período aí na época da vida de Joseph Smith para a realização desses casamentos plurais. Então, o que esse documento mostra é como era feito esse selamento na igreja, o início da igreja, como que era feito. Então, 17 aninhos, nossa protagonista Sarah Ann, a filha mais velha desse Newell. Para dar um pouquinho mais de contexto sobre essa família Newell, eles eram membros daquele movimento campbellista. Se lembra, a gente já comentou sobre esse movimento, eles achavam que a igreja, os ensinamentos de Cristo deveriam ser restaurados na Terra, Então, a ideia de Joseph caiu bem para eles. Então, pelo que eu li ali, esses Whitneys, eles tinham uma loja branca, não sei o que era isso, talvez devia ser a igreja desses Campbellitas. E o Joseph e a Emma viveram nessa loja branca aí dos Whitneys, entre 1832 e 1836, então 4 aninhos. E se você reparar, cara, 1832 é 10 anos antes de Joseph casar com essa filha deles, então ela tinha quantos? Voltei aqui, 17, a Sarah Ann tinha 17 quando ela casou com Joseph, então, ou seja, ela tinha 7 aninhos quando o Joseph conheceu ela. Joseph, tá ficando... Será que Joseph já tinha crescido o olho nela naquela época? Acho que não. Bom, nesse mesmo prédio aí dos Whitneys foi estabelecida a Escola dos Profetas.
em 1833. Então, nesse período que o Joseph estava morando ali, foi usado esse cantinho para fazer essa escola. Essa família Whitney foi convertida ao mormonismo em 1831. Então, um ano depois, Joseph foi morar com eles. Aliás, não sei se eles moravam ali, era a loja branca deles, né? Então, não sei se eles tinham esse imóvel também ou se eles moravam tudo junto. Bom, a Elizabeth Whitney, que era a mulher do Newell, ela se tornou a segunda conselheira da EMA, naquela sociedade de socorro, em 1842. Então, Joseph, para quem lembra, estava se envolvendo com a maçonaria nessa época, e o Newell tomou parte desse pequeno grupo que ia receber esses rituais templários de investidura que Joseph estava introduzindo na igreja. E, posteriormente, o Whitney também fez parte do Conselho dos 50. A gente vai ter um episódio sobre o Conselho dos 50 mais pra frente. Só nesse episódio aqui eu já prometi uns 10 episódios. Vamos ter que cumprir agora, né? Bom, basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, o Newell Whitney, o que o Joseph falou sobre ele, é que ele tinha um direito de nascença do sacerdócio de Melquisedeque. E ali em 1842, então Joseph chegou e falou, você vai ser ordenado para efetuar algumas cerimônias, né, e ela não vai ser só em nome de Cristo, também vai ser, né, digamos assim, seu próprio nome, no nome da sua esposa e no nome de seus progenitores. Daí Joseph promete algumas coisas para ele, né, fala, né, você vai ser abençoado com honra, imortalidade, vida eterna, não só para você, né, mas para toda a sua casa, por estar casando a sua filha comigo, né, a Sarinha. Por quê? Porque a família Whitney, então, estaria relacionada, ia unir as duas famílias, né, Whitney com a Smith, o que seria uma honra, né? E então, nesse momento da história, Joseph Smith ele tinha instituído uma igreja, a igreja pública, que todo mundo conhecia, os Mormons, e também estava iniciando uma igreja secreta, que seria essa igreja aí do templo, que ninguém sabia, né, ninguém participava, era uma coisinha um pouco mais secreta, só para alguns escolhidos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na Revelação? 27 de julho de 1842. Em verdade, assim diz o Senhor a meu servo Newell Whitney, aquilo que meu servo Joseph Smith fez conhecer a ti e a tua família, a respeito do qual concordaste, é correto aos meus olhos, e será coroado sobre suas cabeças com honra, imortalidade e vida eterna a toda a tua casa, tanto jovem como velho, por causa da linhagem do meu sacerdócio, diz o Senhor. Estará sobre ti e sobre seus filhos, depois de ti, de geração em geração, em virtude da promessa sagrada que agora faço a ti, diz o Senhor. Essas são as palavras que deves pronunciar ao meu servo Joseph e à sua filha Sarah Ann Whitney. Eles devem tomar um ao outro pela mão, e tu dirás, ambos concordam mutuamente, chamando-os pelo nome, em ser companheiros um do outro, por quanto vivam, preservando-se um ao outro e de todos os outros, e também ao longo da eternidade, reservando apenas aqueles direitos que foram dados ao meu servo Joseph por revelação e mandamento, e por autoridade legal, em tempos passados. Se ambos concordam em fazer o convênio e fazer isto, então dou Sarah Whitney, minha filha, a Joseph Smith, para ser sua esposa, para observar todos os direitos entre ambos que pertencem a esta condição. Eu faço isso em meu próprio nome e em nome de minha esposa, tua mãe, e em nome de meus sagrados progenitores, pelo direito de nascença, que é do sacerdócio revestido em mim, por revelação e mandamento, e promessa do Deus vivo obtida pelo santo Melquisedeque e outros santos pais, comandando todos esses poderes para que se concentrem em ti e por meio de ti a tua posteridade para sempre. Essas coisas eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, que através desta ordem ele possa ser glorificado e que através do poder de unção Davi possa reinar como o rei sobre Israel, o qual será doravante revelado. Que imortalidade e vida eterna sejam a partir daqui seladas sobre suas cabeças para sempre e sempre. Então essa aí foi a ordenança do selamento que Joseph estava instituindo na igreja com o sogro dele, Newell Whitney. Se você lembra, essa história é daquele aquele casalzinho que o Joseph chamou quando ele estava preso, falou, pessoal, vem aqui me visitar, né, traz a Sarah. Eles tinham se casado e o Joseph mandou ela se casar com um outro carinha, né, um outro Joseph, para disfarçar o casamento deles. Teve uma situação que a gente vai comentar mais pra frente, um outro episódio, sobre a poligamia de Brigham Young. Ele teve uma mulher ali, Augusta, que ele escreveu uma carta pra ela, falou, fica longe de Joseph, nunca fica sozinha com Joseph, entendeu? Por quê? Porque o Brigham Young tinha medo de Joseph chegar e pegar a mulher dele. Eu imagino sim, claramente isso acontecendo. Tanto o Joseph pegando a mulher dos outros, quanto os caras com medo de Joseph, né, ter um contato com a mulher dele, entendeu? Tipo, tem que esconder a mulher agora, tem que esconder. Mas vamos chegando aqui à finalização do nosso episódio de hoje, Site Mais Fé. Eles têm uma publicação que eles falam ali sobre Joseph. Joseph teve mais de uma esposa? E o Site Mais Fé responde sim, ele teve. Assim como Abraão, já vem a justificativa. Assim como Abraão, Jacó, Moisés e tantos outros santos profetas da Bíblia. Joseph recebeu essa revelação em 1831, alguns meses depois da igreja ter sido organizada, sobre o casamento celestial. E a possibilidade do Senhor exigir um casamento plural. Ele teve dificuldade de entender essa revelação e não desejou aplicá-la. Olha só. De fato, demorou 10 anos para aplicá-la, até que um anjo lhe ordenou que o fizesse. Ai, cara, olha como a gente vê a informação distorcida aqui. Então, assim, ele foi casado? Sim, já coloca a justificativa. Teve um monte de santo profeta da Bíblia que fez isso também.
né? Em 1831 ele não estava vivendo a poligamia, ele recebeu essa ordenança que talvez tinha a possibilidade ali do Senhor exigir esse casamento. Então só demorou 10 anos, só, né? 10 anos depois, ele resolveu aplicar. Por quê? Porque um anjo mandou. Então assim, foi omitido aqui todos aqueles casamentos que ele teve desde 1831, né? E também, né, tipo, por quê? Por que o Senhor ordenou isso? Porque talvez a Emma encontrou Joseph se envolvendo com uma menina ali no celeiro, e ele precisava de uma justificativa para isso. Uma justificativa divina. Esse aqui é só o primeiro parágrafo. Então, só lendo o primeiro parágrafo, a gente já vê assim, cara, se eu fosse um membro da igreja que não fiz nada desse estudo dos últimos 3 episódios que eu falei, de nada contra a igreja, cara, quem lê isso aqui fala, não, né? Isso era um mandamento, vários profetas do Velho Testamento faziam isso, Deus não queria fazer, né? Ele teve que fazer porque um anjo mandou. Então você vê como a informação pode ser passada pra gente de uma forma assim tão distorcida. Vamos continuar ali, site mais fé. O casamento celestial, conforme explicado nessa revelação, também incluía o princípio da pluralidade de esposas. Em 1831, quando Joseph trabalhava na tradução inspirada das Santas Escrituras, ele perguntou ao Senhor como ele justificava o princípio do casamento plural praticado pelos patriarcas do Velho Testamento. Essa pergunta resultou na revelação a respeito do casamento celestial, que incluía sua resposta, e a sua pergunta a respeito do casamento plural foi praticado pelos patriarcas. Ou seja, Deus estava em dúvida ali, né? Perguntou pro Senhor, por que aconteceu isso aqui, né? Isso aqui tá certo? E Deus falou, não, isso aqui tá super certo. Então, se chama casamento celestial. Em primeiro lugar, o Senhor explicou que qualquer convênio, incluindo o casamento, seria válido na eternidade. Ele precisava atender a 3 requisitos. Primeiro, está lá em Doutrina e Convênios 132. Primeiro, ele precisava ser feito e selado pelo Santo Espírito da Promessa. Segundo, precisava ser realizado por alguém que possua a devida autoridade do sacerdócio. E terceiro, deve ser feito por revelação e mandamento por intermédio do profeta ungido pelo Senhor. Consequentemente, o Senhor pergunta, estava Abraão, portanto, sob condenação? Na verdade, digo que não, pois eu, o Senhor, mandei. Além disso, Joseph Smith e a igreja deveriam aceitar o princípio do casamento plural como parte da restauração de todas as coisas. Acostumados aos padrões convencionais do casamento, o profeta mostrou-se compreensivelmente relutante a princípio em adotar essa prática. Devido à falta de documentação histórica, não temos conhecimento das primeiras tentativas que ele fez em Ohio para cumprir esse mandamento. Deixa eu só me recompor, devido à falta de documentação histórica, tá bom. Seu primeiro registro de casamento plural em Nauvoo foi com Louisa Beeman, realizado pelo bispo Joseph Noble em abril de 1841. Durante os 3 anos seguintes, Joseph casou com outras esposas de acordo com o mandamento do Senhor. O site Mais Fé até comenta uma fonte aqui, História da Igreja na Plenitude dos Tempos, página 256. Então a gente tá vendo isso aí, né? Para casar tem que ser feito no templo, por alguém que tem autoridade, tem que ser mandamento do Senhor. Então Abraão ele não estava condenado por casar com um monte de mulher, porque o Senhor que mandou. E infelizmente a gente não tem documentação necessária para saber se Joseph casou com algumas outras mulheres antes, né? Mas ali, né, começou a ser contado pela igreja de que Joseph casou ali com a Louisa Beeman em 1841. O que tiver antes disso não é considerado porque não tem documento. Eliza R. Snow, que era selada ao profeta, registrou detalhes do profeta ensinando o princípio do casamento plural ao irmão dela, o Lorenzo Snow. Ela notou a angústia e a dor que o princípio causou a Joseph Smith e que ele somente prosseguiu no estabelecimento do princípio por causa de revelação divina. Vamos ver o que a Eliza Snow escreveu então. O profeta Joseph abriu seu coração a Lorenzo Snow e descreveu o calvário mental que ele sofreu para sobrepujar a repugnância de seus sentimentos, resultado natural da educação social e costumes que recebeu quanto à introdução do casamento plural. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que o mandamento do Todo-Poderoso era que ele prosseguisse, para dar o exemplo e estabelecer o casamento plural celestial. Ele sabia que não teria que sobrepujar e superar apenas seus próprios preconceitos e predisposições, mas aqueles que todo o mundo cristão que olharia no rosto. Mas Deus está acima de tudo, deu um mandamento e ele deveria obedecê-lo. No entanto, o profeta hesitou e adiou por certo tempo até que um anjo de Deus se pôs diante dele com uma espada desembainhada e lhe disse, a menos que ele prosseguisse e estabelecesse o casamento plural, seu sacerdócio seria retirado e ele seria destruído. Ele prestou esse testemunho não apenas a meu irmão, Lorenzo Snow, mas também a outras pessoas. Um testemunho que não pode ser negado. Isso aí está escrito ali no Biografia da Família, né, de Lorenzo Snow, 1884, página 69. Eu não sei, na verdade não sei se isso saiu mesmo das mãos, né, se esse escrito saiu mesmo das mãos de Eliza Snow, ou se foi manipulado, mas com certeza não está batendo, né, não está batendo com nada do que a gente já estudou aqui. Então ou a gente vai ter que desconsiderar tudo que a gente já estudou, ou desconsiderar o que foi falado aqui, né, nesse escrito da Eliza. Essa questão de Joseph estar sofrendo, porque ele próprio tinha um preconceito, né, com casar com outras pessoas, se envolver com outras mulheres, mas ele tinha que viver esse mandamento, porque Deus estava mandando, veio um anjo. Agora, diz aí pra mim, membronita, o que vocês acham? Vocês acham que a Eliza escreveu isso mesmo? Vocês acham que isso é verdade?
Vocês acham que foi uma escrita manipulada por alguém? Vocês acham que tudo que a gente estudou até agora é de alguma forma mentira e que na verdade o que a Elisa escreveu é o correto, que Joseph realmente teve que se esforçar muito para casar com outras mulheres, que não era o desejo do coração dele, era repugnante, né, aos olhos dele. Mas a postagem do Mais Fé não acabou ainda, tá? Então vamos continuar aqui a leitura. O assunto do casamento plural causa muita inquietação. E muito do que está na internet não é verdadeiro. Olha, o Mais Fé já está dizendo, não é verdade o que está na internet. E está fora de contexto. O casamento plural foi uma prática restrita da igreja e foi descontinuado por ordem divina em 1890. A melhor forma de saber se Joseph foi um profeta de Deus é estudar a sua vida e orar a respeito. Cara, eu tenho estudado a vida de Joseph e... entendeu? Não acho que isso seja uma boa ideia para você querer provar que ele foi um profeta de Deus. Enfim, vamos continuar. A igreja faz um enorme esforço para divulgar a história e obra de Joseph. Procure, portanto, nas fontes oficiais informações sobre o profeta e verá como é nobre o seu chamado. Essa postagem, feita no site Mais Fé, foi publicado pelo Lucas Guerreiro. A gente já falou sobre ele, algumas postagens dele. Cara, sim, né? Um membro da igreja lendo essa postagem aqui, o que vai entender sobre a poligamia? Foi um mandamento de Deus, Joseph não queria fazer de jeito nenhum, teve que ser obrigado por um anjo. Enfim, cara, e aí, né? Cara, assim, totalmente diferente. E o que ele fala, evita as coisas da internet, procura só nas coisas oficiais. Cara, assim, isso aqui é uma total manipulação. Total manipulação. Na verdade, ele citou ali, ele citou vários pontos ali, ó. Você quer estudar sobre a poligamia? Estuda essa, aquela escritura. Fico triste, né? Fico triste em ver como a igreja, né? Eu sei que ele não é oficial da igreja, mas obviamente é um apologético bem forte da doutrina da igreja, tá expondo essa informação dessa forma, assim, tão deturpada, incentivando que as pessoas não busquem informações de outras fontes, a não ser as que ele cita, a não ser as oficiais da igreja, e saber que é assim que um membro da igreja é enganado. Mas comenta aí pra mim, né? Comenta o que vocês acham. Vocês acham que todas as informações da internet são mentira? Tá tudo deturpado, tudo inventado, tá tudo fora de contexto? Então deixe seu comentário aí sobre a poligamia, o que vocês acham dessa história toda. Também deixe um comentário aí pra mim se vocês acham que eu devo manter meus episódios no acelerado, talvez ficar mais dinâmico, ou se volta pra velocidade normal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!